Aí, pessoal, como vocês pediram, uma breve explicação sobre nosso projeto do uso do metaverso na saúde, segue aí algumas explicações bastante breves. Então, vamos lá. Só para lembrar, né, o que que é metaverso, é uma realidade virtual, imersiva e interativa. Eu trouxe para vocês aí uma explicação breve, né? Na verdade, ele é um conceito que mescla realidade aumentada e ambientes virtuais. Então, fiquem atentos aos livros aí, porque esse termo metaverso foi utilizado pela primeira vez no livro Snow Crash, do escritor Neil Stephenson. E olha, faz tempo, hein? Foi publicado em 1992. Muitos aí nem tinham nascido. Então, em síntese, o que seria esse metaverso? Ele é um nome usado para denominar um ambiente virtual, só que é um ambiente virtual imersivo, coletivo e hiperrealista, onde as pessoas podem, então, conviver usando avatares customizados em 3D. Em outras palavras, é uma evolução da internet que temos aí hoje. Vamos lá. Imagine, então, lá o enfermeiro na classificação de risco, onde os pacientes chegam e são classificados conforme a sua gravidade, né? Então, no protocolo de Manchester, e mesmo nosso aqui do Ministério, classifica por cores, né? Conforme a gravidade. Então, a emergência sendo o mais grave e seguida, então, por urgência, pouca urgência, não urgência. Então, quem faz esse papel aí é o enfermeiro. Depois que esse paciente passa ali pela recepção e recebe uma senha, ok, ele passa pelo enfermeiro, o enfermeiro faz uma consulta de enfermagem, e aí, então, ele encaminha para o médico a depender da gravidade. Bom, como seria, então, essa utilização do metaverso? No momento em que o enfermeiro estaria ali avaliando esse paciente, sua gravidade, ele, em vez de é, fazer simplesmente uma classificação sobre aquilo que ele observa rapidamente, ele utilizaria então avatares. Bom, em que isso poderia ser útil? A realidade que a gente tem hoje, né, principalmente no SUS e às vezes até em algumas unidades também é, conveniadas de saúde, filas, as pessoas aguardando em filas. Então, a utilização do metaverso reduziria essas filas. Mas eu vou explicar como vai ser. Peraí. No momento que o enfermeiro faz essa avaliação desses sinais vitais, então ele encaminha dos sinais vitais, por exemplo, e outras avaliações também, ele encaminha então para o profissional da medicina para fazer ali então uma consulta mais detalhada, né, nível médico e então para dar o diagnóstico e possibilitar então ali ou um tratamento não farmacológico ou farmacológico, ou encaminha para um especialista, ou né, para fazer um tratamento um pouco mais aprofundado. Então, muitas vezes, a consulta médica acaba tendo que ser um pouco mais breve, por causa da quantidade de pacientes que ficam ali aguardando. Como funcionaria, então, esse sistema 3D? Vocês devem estar lembrados do filme Avatar, onde os personagens, né, o ser humano, ficava ali, né, com todo um aparato, né, no seu corpo, e o avatar, então, era aquela imagem que estaria ali projetada, né? Então, chega um tempo que você tem até dificuldade de saber quem que é real, mas o indivíduo real está ali. Porém, na classificação de risco, então, o usuário ali, né, o paciente, entraria numa cabine ou receberia determinados eletrodos, e esses eletrodos já indicariam vários resultados, né, como, por exemplo, sinais vitais, condições de saúde que possibilitariam já ao enfermeiro avaliar esse avatar, enquanto isso o médico também poderia fazer a avaliação simultânea, se quisesse, mas a ideia de que o enfermeiro já faça essa avaliação, já prepare esse paciente, e esses dados já caem, então, no sistema, e onde o encaminhamento já seria por meio, inclusive, de uma inteligência artificial. Então, o paciente aqui
imaginando mais ou menos, né, como é feito, por exemplo, um teste ergométrico. Então, vários eletrodos seriam colocados nesse paciente e já diriam qual é o estado de saúde desse paciente. Então, esses dados seriam passados ali para o celular ou para o computador, e o médico já, antes do paciente chegar ao seu consultório, ele já saberia vários dados a respeito desse paciente. E esses dados, então, eles poderiam ser compartilhados por outros médicos, né, também por outros enfermeiros, né, então se o paciente está ali passando pela classificação de risco, está ali no ambulatório, lá no centro cirúrgico, a equipe já saberia desse paciente, lá na unidade de terapia intensiva já saberia desse paciente, na hemodiálise, inclusive até no almoxarifado já se saberia que tipo de material seria utilizado para atender esse paciente, tudo isso em tempo real. Então, a partir desses dados, o médico, né, já poderia determinar, a partir de todas essas informações, qual seria o melhor, os melhores exames, né, complementares, quais seriam os melhores diagnósticos, as hipóteses, né, diagnósticas, e que tipo de tratamento não farmacológico, farmacológico, ou se seria uma cirurgia, ou encaminhamento, enfim, seria possível, então, fazer uma atuação, né, uma ação de saúde altamente é, resolutiva, né? E em tempo hábil, resolvendo muitos problemas hoje, inclusive com problemas de erros, por exemplo. É isso aí, pessoal. Então, mão na massa.